Olá, essa é a aula 4 do nosso curso de Price Action e aqui eu tenho que fazer algumas observações. Primeiro, esse é um curso gratuito, então se por acaso ele chegou à sua mão mediante alguma proposta financeira, alguém tentou vender ou coisa do tipo, você está sendo enganado. Esse curso é gratuito e continuará sendo. Outra coisa, é um curso básico de Price Action, então o que acontece? Com a experiência que eu já tenho, eu percebo muitas pessoas chegando no mercado financeiro, principalmente no Day Trade, que é a área que eu atuo, já indo direto para o gráfico, já tentando clicar, tentando fazer dinheiro, já operando de fato. E às vezes, essas pessoas, na maioria das vezes, elas não têm um entendimento sobre o básico, de fato, sobre como que as coisas funcionam. Então, o que acontece? Esse curso, ele tem esse objetivo de trazer tanto a quem está de fato começando do zero, como talvez alguém que até já está operando, mas não tem essa base de entendimento, digo assim, de entender realmente o que está acontecendo por trás do gráfico, tá? Esse curso ele tem a intenção de trazer à luz as informações que estão ali naquelas barras do gráfico que se formam. Então o que acontece? A primeira aula a gente tratou a respeito do que é Price Action, entendeu de fato o que ele é. Na segunda aula nós entendemos o gráfico de candlestick, o gráfico, como que o gráfico se forma. Na aula 3 eu trouxe para vocês a leitura de candlestick, para você ler a barra, entender como que ela se forma, o que está acontecendo. E tudo isso está sustentado por uma coisa que é essencial, que às vezes a gente perde de vista, que é entender de fato por que, que o mercado acontece, por que, que o mercado existe. E nessa aula de hoje, nós iremos entender com clareza por que motivo o gráfico se forma, por que motivo os candles se formam e como que se dá o desenrolar do mercado como um todo. E nós vamos entender que, na verdade, para você operar no mercado financeiro, não tem muita diferença do que é você fazer uma negociação em qualquer mercado. O mercado financeiro é um mercado. Ali existem compradores e vendedores e um produto, que no caso é o ativo. Se você opera mini dólar, o produto é o mini dólar. Se você opera mini índice, o produto comercializado ali é o mini índice. Assim como se você vai numa feira e estão vendendo laranja. Vai ter compradores querendo comprar laranja, terão vendedores querendo vender laranja. E você vai encontrar um ponto ótimo ali. Um ponto onde você acredita que, poxa, aqui tá bom para comprar. E aí imagine que você vai comprando, vai acabando a laranja, e aí quem tem a última sacola de laranja vai falar, poxa, no início eu tava vendendo a, sei lá, R$ 5 a sacola, agora eu vou cobrar 7, que só tem eu, já tá acabando. Tem muita gente querendo comprar e a laranja tá acabando. E aí o preço da laranja vai subir, entendeu? O vendedor, ele vai segurar e vai vender por um valor mais alto. E aí quem quer comprar vai lá e vai pagar o valor que ele tá querendo vender aquela laranja. Assim como, por exemplo, imagine que nesse exemplo da feira de laranja, poucas pessoas compraram laranja, já está chegando ao final da feira e está sobrando laranja e quase não tem comprador. O cara que chegou lá para vender laranja a 5, ele está vendendo a 3 provavelmente, a 2, não sei. Ele está buscando o vendedor. E aí o preço oscila. Esse exemplo é um exemplo bem simplório, mas é só para você entender que o que faz o preço movimentar é a oferta e a demanda num determinado momento em relação a um produto. E aí é onde compradores e vendedores vão entrar num consenso de que preço é o preço ideal naquele momento para aquele produto, de acordo com a quantidade de produto que tem, com a oferta e de acordo com a oferta e com a demanda. Ok? Então, vamos seguir então, tá? E eu já gostaria de te adiantar o seguinte, no final do vídeo eu vou falar a respeito disso e eu já adianto agora também. Esse curso é básico sim, porém uma coisa fundamental para você desenvolver, principalmente no Price Action, é você ter exposição ao gráfico, você ter tempo de tela, você operar, você ver pessoas operando, ver operações, olhar gráfico, leitura. E mais fundamental que isso ainda é você ter essa leitura explicada. Então eu te convido a conhecer a nossa área de membros. Lá dentro eu tenho muito material, mas muito material mesmo. E lá você tem todo esse material disponível, tem aulas, a maioria das aulas gravadas com gráfico e movimento, a maioria em conta real, tem minhas operações em conta real, tem um material escrito.
E além de tudo isso, tem o assessoramento direto comigo. Então você assiste às aulas, você consome material e suas dúvidas você tira direto comigo. Então eu acredito que assim pode ser uma ferramenta que pode, eu tenho certeza que vai acelerar muito a sua evolução dentro do mercado financeiro, principalmente se você, assim como eu, busca operar por meio de price action, que na minha opinião é a forma mais eficaz que existe, que você olha o próprio preço. Tá ok? Então eu te convido aí a conhecer a nossa área de membros, o link tá abaixo aí, você pode estar clicando que você vai conferir. Tá ok? Então vamos para a aula. Olha só. Ok, pessoal, então olha só. Nós temos aqui uma imagem e vamos fazer algumas observações aqui. Tá? O que nós temos aqui? O produto que está sendo comercializado. Peixe, né? A gente podemos ver aí o pescado aí exposto. E nós temos aqui a figura dos vendedores, provavelmente esses que estão à esquerda da imagem, e a figura dos compradores, né? Provavelmente o pessoal que está aqui à direita. Mas o importante é entender o seguinte, que tem um produto sendo comercializado, existem aí nesse mesmo espaço compradores e vendedores. É um espaço físico, uma feira, não sei, onde quem quer comprar peixe encontra quem quer vender peixe. E aí o que acontece? Nesse caso específico, nós temos aqui uma situação onde você conhece os participantes desse mercado. Imagine que você, por exemplo, conhece, vou dar um exemplo aqui, a barraca de peixe do seu Zé, por exemplo. Você já conhece seu Zé, você conhece o peixe dele, você talvez até já é cliente dele e você consegue um preço melhor comprando na barraca do seu Zé. Enquanto na barraca do Paulo, por exemplo, você vai pagar mais caro, tal. Então do Zé você tem um desconto. Então você vai compra o peixe do Zé. Assim como o Zé também já sabe que você é um cliente, né? É um freguês dele há muito tempo, compra peixe dele, ele pode fazer um preço melhor para você. Ou seja, você conhece ele, e ele te conhece e vocês, né, negociam ali por um valor especial, uma vantagem talvez em relação às outras pessoas. Então esse é um tipo de mercado onde você conhece os participantes do mercado. Você consegue entender? Então você tem talvez a possibilidade de conseguir um valor melhor, conseguir, né, um peixe melhor nesse mercado aí. Agora, trazendo para o mercado financeiro, o que a gente pode extrair em relação ao que está acontecendo nessa imagem e em relação ao mercado financeiro como um todo. Nós temos aqui os produtos, que é o peixe, compradores aqui e vendedores, provavelmente. O que a gente pode perceber naquela imagem? Oferta e demanda, foi isso que eu falei. Quando nós falamos de compradores e vendedores, os vendedores estão oferecendo um produto e tem compradores, né, que demandam, que querem comprar aquele produto. Então o mercado simplesmente se resume a isso aqui, oferta e demanda. Tanto na feira, vendendo peixe, falei anteriormente da venda de laranja, quanto no mercado financeiro como um todo, que a gente vai mais à frente observar, que possui sim algumas particularidades em relação a outros mercados. Mas o que é oferta e demanda? Olha só, são duas forças que garantem o funcionamento de um mercado, determinando preços, a quantidade de produtos oferecidos. Então, o exemplo que eu citei no início da nossa aula sobre a laranja é um exemplo clássico de oferta e demanda. Tá ok? Na medida que diminui a quantidade de compradores, tá? Sobra mais laranja, o preço vai cair. Na medida que aumenta ou diminui a quantidade de produto, diminui a laranja e sobra compradores, o preço tende a subir. Oferta e demanda são as duas forças que garantem o funcionamento de um mercado. Assim como nesse exemplo que a gente teve aqui do peixe, a mesma coisa também. Vai ter ali o produto, que é o peixe, compradores e vendedores, entrando em consenso em relação a quanto vale pagar o preço quanto vale pagar o peixe naquele momento, tá ok? Então a gente entende o que é oferta e demanda e é essa oferta e essa demanda que garante o funcionamento de qualquer mercado. A oferta, o que é? Se refere à quantidade disponível de um produto, ou seja, aquela que as empresas querem ou podem vender. Então, tá mais do que claro, não tem muito o que falar sobre isso. No exemplo do peixe, a quantidade de peixe que tem ali para ser vendido, tá ok? E a demanda é a quantidade de compradores dispostos a comprar esse peixe. Olha só, demanda significa a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores ou compradores desejam adquirir por um preço definido em um mercado em um momento específico de tempo. Por que em um momento específico de tempo? Porque, como eu falei,
Às vezes você, no exemplo da feira, por exemplo, que eu vou usar muito, você chega no início da feira é um preço, no final já é outro. Porque talvez ou sobrou produto ou faltou produto. Então o preço tende a oscilar, ok? Então a demanda e a oferta são as forças que regem aí a formação dos preços. Agora olha só, vamos voltar aqui ao exemplo inicial. E quem são os participantes do mercado aqui? Olha, tem esse senhor aqui talvez, esse aqui está vendendo, provavelmente esses aqui estão buscando comprar, mas você consegue ver quem são. Você consegue identificar, por exemplo, se você é um vendedor de peixe aqui, você sabe que esse cara de camisa amarela aqui, por exemplo, vem aqui toda sexta, sei lá. Você identifica padrões, entende? Você sabe que esse cara de verde aqui, por exemplo, toda quinta-feira vem comprar peixe, na maioria das vezes, para guardar para a semana toda, ele compra mais. Esse de laranja aqui quase não compra, ele olha aqui, mas compra muito pouco. Você consegue identificar padrões. E esses padrões estão visíveis aos seus olhos, porque você conhece os participantes do mercado. Agora, em se tratando de mercado financeiro, quem são os participantes do mercado? Provavelmente, se você já opera ou vai operar, vai ser você e um computador na sua frente. E o mercado acontecendo ali. Você sequer vai saber quem está do outro lado. E aí como que faz? Como que a gente faz para operar no mercado que a gente não conhece os participantes do mercado? Se a gente não sabe quem é que compra mais peixe, quem é que compra menos, quem é que... E aqui, eu volto a dizer, eu estou falando de Price Action. Esse é um curso de Price Action. Tá ok? Talvez você pode dizer, mas tem como olhar o book, ver quem está comprando, quem não. É um curso de Price Action. Eu opero gráfico naked, gráfico nu, gráfico limpo, sem indicadores. Simplesmente gráfico. Então, no Price Action, que é a maneira que eu opero, e é o curso, que esse curso é um curso de Price Action, eu estou tentando passar para vocês a essência do meu método. É simplesmente você entender que você não sabe quem são os participantes do mercado. E melhor ainda, você não precisa saber quem são. Você consegue entender? Por que motivo você não precisa? Porque aqueles padrões que eu falei, que você consegue identificar quando você conhece os participantes, com o Price Action, você não precisa saber quem, por exemplo, vendeu aqui para esse preço cair. Você só precisa saber que houve venda. Mas quem comprou aqui? Não sei, nem preciso. O que eu sei é que por aqui teve interesse comprador. E aí eu vou procurar, talvez, buscar oportunidades comprando também. Então esse slide aqui é a essência do que eu faço e do que eu quero passar para vocês. Olha só, o preço basta. Price Action, ação do preço. Simplesmente olhar o preço e, de posse das informações que o preço te dá por meio do gráfico de candlestick e do candlestick, que a gente já aprendeu a ler, você conseguir tomar suas decisões. E sinceramente, pessoal, eu preciso, por exemplo, saber, eu não preciso saber nem o preço. Olha só, eu não preciso saber nem qual que é o preço. Eu não preciso saber qual é o ativo aqui, se é dólar, se é índice, se é peixe, se é laranja, se eu não preciso saber quem está comprando, se é o Joãozinho, se é o José, se é a JP Morgan, se é a UBS. Não preciso saber quem vendeu, se foi o Bradesco, se foi o Santander, se foi a Maria, se foi o Pedrinho. Eu não preciso saber nem o que é que está sendo vendido aqui, se é peixe, se é laranja, se é... Não preciso saber nada. Eu só preciso de um gráfico de candlestick para que eu tome minhas decisões. Por exemplo, você precisaria saber, por exemplo, quem... olha só, imagine o preço nessa região. Aí você olha para cá, você vê que o preço estava aqui abaixo, ele subiu, passou desse ponto, isso aqui seria um suporte, nós vamos entender o que é suporte e resistência mais à frente. E aí ele se manteve aqui. E aí subiu, aí vem para cá de novo. Você, sinceramente, você precisa de mais alguma informação além do que já tem aqui para você saber que aqui é uma região de possível interesse comprador? Você precisa? Quando o preço chegar aqui, você precisa de algum indicador, de algo mais que não tem aqui, para saber que por aqui talvez tenha vendedores? Se você já tem essa informação aqui que o gráfico te passou. Então, pessoal, é isso. O gráfico de Price Action basta para que você consiga fazer suas operações, estruturar equações favoráveis em relação a você, para que você consiga tirar lucro do mercado financeiro, operando day trade ou qualquer outra modalidade, apenas com Price Action. Por quê? Porque você não precisa saber quem são os participantes do mercado. Entende? De fato não precisa, olha só. Aqui a gente tem tudo que a gente precisa. Vou dar mais alguns exemplos, olha só. Aqui já tem aqui o preço, por exemplo, e já tem o ativo. Petrobras, acho, Petrol.
Mas muda o quê? Imagine que não tivesse isso aqui. O que eu sei é que por aqui, ó, pode ter vendedores. Aqui tá, o preço está alto. Ó. Eu não vou querer comprar aqui, vou querer vender, porque quando veio aqui antes, ó, venderam por aqui. Aqui no 18, ó. Mas nem precisaria saber que foi 18, só precisa saber que aqui é uma região de venda. Entende? Aqui, por exemplo, ó, teve compradores aqui. E aí você observa, se o preço vier por aqui de novo, você já imagina que talvez queiram comprar. Ó, fez aqui, olha que o preço, os vendedores tentaram, né, de abaixar o preço e os compradores retomaram a alta. Olhando aqui, você acha que quem está ganhando? Compradores e vendedores. Você vê claramente, ó, compradores. Tá? E você, poxa, aqui teve uma reação vendedora, mas o preço não teve continuidade, ficou um pouco de lado. Então o Price Action te dá informações para que você consiga realizar suas operações sem saber nem quem são os participantes. Mais um exemplo, olha só. Aqui Petro 4 e aqui o valor. Volto a dizer, eu não precisaria saber nem que ativo é e nem o valor. Só olhando para o gráfico aqui, olha só. Eu consigo tomar minhas decisões. Ó. Você vê aqui, ó, o preço caiu, subiu, por aqui na mesma região onde tinha vendido ele caiu de novo. Encontrou pressão compradora novamente e com base nisso você vai tomando suas decisões. Olha só, esse exemplo aqui é um gráfico meu. Isso aqui é de mini índice, tá? Eu não lembro a data aqui. Essa tela aqui ela é minha, inclusive. Mas o que eu consigo inferir aqui? Olha só, preço, uma pressão forte de venda. Então, vendedores estão, aqui no caso, a oferta está muito maior que a demanda. Tem muito mais oferecendo em venda do que tem pessoas querendo comprar esse produto aqui, esse ativo. Tá? Isso aqui é uma média de 20 períodos, é o único indicador que eu uso. É só isso aqui e pronto. É só para ter uma noção espacial de se o preço está mais para cima ou mais para baixo, né? Então aqui a gente percebe que o preço se mantendo abaixo da média, olha só, por muitas barras. E aí a gente consegue tomar nossas decisões, simplesmente baseado no que o gráfico diz, sem saber quem são os participantes, sem saber até que ativo a gente está operando. Lógico que se você operar, você vai saber, você tem que conhecer o ativo que você está operando. Mas então por que isso acontece? Por causa dessas forças aqui, ó. Compradores e vendedores. O mercado funciona porque existem compradores e vendedores. Tá, mas e aí então se a gente não consegue no gráfico saber quem são os participantes do mercado, a gente tem uma informação importantíssima, que é saber em que ponto específico vai ter presença de vendedores, por exemplo, e onde vai ter presença de compradores. Isso nos dá o tão falado suporte e resistência. Que se você já viu qualquer coisa de price action, esses termos são clássicos. É o que o pessoal fala, você tem que comprar em suporte e vender em resistência, e é a maior verdade do mundo. É só isso que você tem que fazer. Só isso, comprar suporte e vender resistência. O problema é encontrar esse suporte e essas resistências no gráfico. Tá ok? E aí você precisa dominar uma técnica, seja ela qual for, mesmo quem opera por fluxo ou por qualquer outra técnica, ele está simplesmente buscando suporte e resistência. Para quê? Para comprar na hora que estiver no suporte e para vender quando estiver na resistência. Isso é questão de lógica. Se você compra no suporte, você compra quando estão comprando. Você compra quando tem presença compradora. O preço provavelmente vai subir e você vai ganhar com a oscilação. A mesma forma se você vende. Você vende na hora que tem vendedores, o preço tende a cair e você ganha com a oscilação. Entende? Então é simplesmente comprar no suporte e vender na resistência. Agora o problema é quais suportes e resistências eu vou operar. Qual é o que eu vou comprar, qual é o que eu vou vender. Porque tem suporte e resistência o tempo todo. Porque você concorda comigo que se tem comprador e vendedor, toda hora tem presença compradora e vendedora. Mas o que acontece? Em momentos específicos, essa pressão ela se acumula num ponto específico, onde você vai ter uma presença de compradores superior aos vendedores e o preço sobe. Olha só, suporte, preço sobe. Chegou numa resistência, é um ponto onde, poxa, os compradores fizeram o preço subir. E aí os vendedores chegaram aqui e falaram, não, aqui já está muito caro, vamos vender. Aí vai para cá. Aí compra, sobe. E aí o mercado vai se formando. Por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos que a presença compradora está prevalecendo
em relação aos vendedores, e o preço vai fazendo fundos mais altos. Então o preço, esse ativo aqui estaria numa tendência de alta. Se eu tivesse operando aqui, eu já saberia que provavelmente aqui, pela tendência, né, provavelmente entre compradores e o preço tende a subir mais. Por quê? Porque vinha acontecendo isso antes, olha, presença compradora. E aí você identifica esses padrões. Então simplesmente é isso, suporte e resistência. E você, olha só, na medida que você vai treinando seu olho, você consegue identificar regiões de suporte e resistência. Agora olha só, aqui eu tenho uma informação importante para passar, importante mesmo. Como nós vimos, você tem que comprar em suporte e vender em resistência. Só que nem sempre esse suporte ou essa resistência ela está na horizontal, por exemplo. Às vezes a gente, quando começa a aprender price action, a gente vê muito aquelas linhas, né, na horizontal. Ali, suporte aqui é resistência. Mas não, olha só, isso aqui é uma linha na diagonal e nós temos aí resistências marcadas. São regiões onde teve acúmulo de vendedores, olha só. Os vendedores venderam aqui, o preço caiu. Quando chegou aqui, por exemplo, quem vendeu aqui, vendeu novamente aqui, olha só. O preço cai novamente. Esse cara vem vendendo, ó, vende mais, ó, caiu bem mais. Ó. Aqui ele já vende de novo, até que chega um ponto onde a resistência dos vendedores, tá, ela não consegue segurar a pressão compradora. E aí acontece um rompimento, e aí a gente passa a ter, olha só, um movimento de alta. E aqui a gente já pode identificar, ó, suporte, e aí suporte e talvez outro suporte aqui. Então aqui está marcado as resistências e aqui, por exemplo, são regiões de suporte, olha só. Compradores aqui, compradores aqui, compradores aqui embaixo, depois compradores aqui, por exemplo. Mas aqui eu marquei apenas as resistências. O que vocês têm que tirar de informação desse slide em si? Que as regiões de suporte e resistência nem sempre estão na horizontal, por exemplo, linhas retas, como acontece em mercado lateral. No mercado em tendência, os suportes e resistências eles são ascendentes. Se o mercado está em tendência de alta, os suportes são ascendentes e as resistências também, ou seja, topos e fundos mais altos. Se o mercado está em tendência de baixa, topos e fundos mais baixos, olha só. Então, os suportes e resistências estão na diagonal. Quando o mercado está de lado, não, aí está na horizontal. Então, o que acontece? Tem suporte e resistência o tempo todo no mercado. O que você tem que fazer é, com base nas informações que o preço te dá, o gráfico te dá, o price action te fornece, você identificar regiões de suporte e resistência e efetuar suas operações. Vamos ver outro exemplo? Olha só. Nós temos aqui uma linha de canal e aqui eu coloquei canais é igual suportes e resistências. Então, perceba que todo o mercado no price action se resume a suporte e resistência. Mesmo quando você traça uma linha de canal de alta, na verdade o que você traçou? Você demarcou uma região de suporte. Olha aqui, 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 suporte. Entende? E resistência, olha só. Preço chegando por aqui mais ou menos, olha, entra vendedores. Então, mais uma vez, suporte e resistência. Se você compra aqui no suporte, por exemplo, e tenta vender próxima resistência, você ganha. Ou se você vende próxima resistência e compra próximo suporte. Entende? Então, mais um exemplo aí de suporte e resistência. E esse slide que é importantíssimo, que trata de tendência e lateralidade. O que acontece? Como eu falei agora há pouco, o mercado ele se movimenta em tendência, mas em momentos específicos, a oferta e a demanda se equivalem, né? Compradores e vendedores, eles entram num consenso em relação a um preço específico e o mercado chega a um ponto de equilíbrio. E acontece o que a gente fala aqui que é lateralidade. Então, tendência, o mercado está desequilibrado, ou para cima ou para baixo, e a lateralidade é quando ele entra num ponto de equilíbrio, onde a oferta e a demanda se equivalem, e aí o mercado fica equilibrado, fica de lado. Só que no mercado financeiro, o que acontece? O que acontece quando a gente tem esse equilíbrio? Olha só, aqui eu tenho um exemplo de oferta e demanda e um ponto de equilíbrio. Porém, no mercado financeiro, esse ponto de equilíbrio não é um ponto estático, um ponto específico. Ele é uma região, uma zona, olha só. É uma faixa de preço na qual compradores e vendedores estão confortáveis em realizar suas operações. Então, para quem está comprando, o cara tá comprando aqui e fala, não, tá bom, eu vou continuar comprando aqui. Quem está vendendo aqui, não, tá bom, vou continuar vendendo aqui. E o mercado fica equilibrado.
E aí nessa situação aqui você tem suporte e resistência horizontais, que é o que eu estava falando. Então aqui, olha, região de suporte, região de interesse comprador, e aqui resistência, região de interesse vendedor. Tá ok? Com o mercado em equilíbrio é igual ao mercado lateral. Então você tem suportes e resistências na horizontal. Do contrário, quando o mercado está desequilibrado, você tem as linhas de canais, ou seja, os suportes e resistências eles estão na diagonal, ou ascendentes ou descendentes, a depender da tendência do mercado. Mas não importa, o que interessa é você entender o seguinte, que sempre há regiões de suporte, que é a região de interesse comprador, e regiões de resistência, regiões de interesse vendedor. É só isso que você precisa saber para operar. Olha aqui mais um exemplo. Olha só, você olhando aqui, onde você acha que estão os compradores aqui? Se o preço vier aqui, você vai querer comprar? Provavelmente sim. Pelo menos você vai ficar mais vender, talvez você não queira. Provavelmente você vai pensar em comprar. Assim como quando chegou aqui, você pensou talvez em vender, porque já teve venda antes, entende? Olha só mais um exemplo. Então, região de resistência, região de suporte, olha só. Mercado equilibrado, mercado lateral. Aqui então, o suporte estava aqui, olha só, aqui. Então você traçasse uma linha aqui, ó. Você ia ter a região de suporte aqui embaixo. E aqui em cima uma outra linha, a região de resistência. Você teria suportes e resistências, só que na diagonal. Porque o mercado está desequilibrado. Ele equilibrou suporte e resistências na horizontal. Em algum momento acontece um rompimento dessa resistência ou desse suporte e o mercado desequilibra de novo. E ele passa a fazer algo dessa forma aqui, ó, se for para cima. E aí você tem de novo suporte e resistências ascendentes ou descendentes, a depender de para que lado ele vai romper, se para cima ou para baixo. Mas, mais uma vez, eu reforço, suporte e resistência, suporte e resistência. O que você tem que fazer como um operador de price action é simplesmente ficar bom, estudar para você conseguir melhorar a sua habilidade de ler gráficos e conseguir identificar suporte e resistências para você fazer essas operações. Ok? Então o que acontece? Essa é a última aula do curso. Eu já agradeço a você que, se você chegou até aqui, meus parabéns. Uma característica essencial para quem quer fazer day trade é dedicação, esforço, realmente consumir material, estudar bastante. E esse curso eu acredito que ele vai dar uma destravada legal na cabeça aí, se você está começando. E se você já está no mercado aí há algum tempo, provavelmente algum insightzinho você deve ter pego também. Tá ok? Então, eu fico por aqui. Essa é a aula 4, eu finalizo essa aula. E a aula 5 é uma aula bônus. Então, a aula 5, eu simplesmente vou passar uma aula que eu tenho gravada de como você estruturar operações, como você montar uma operação que faça sentido, onde você tem uma vantagem no mercado lateral, por exemplo, que é um mercado de equilíbrio, onde suporte e resistências estão na horizontal, o mercado está equilibrado. E além dessa aula, eu vou passar algumas operações em conta real, tá? Operações que eu fiz operando em conta real, fazendo exatamente isso que eu falei, identificando suportes, pontos de suporte, pontos de resistência e fazendo minhas operações, ou comprando ou vendendo, de acordo com o que eu estava analisando ali, simplesmente olhando o gráfico, tá ok? E eu reforço aqui o seguinte, o essencial para que você consiga de fato entender o que acontece no mercado, quando o mercado está lateral, quando não está, e conseguir encontrar esses suportes e resistências, é a exposição ao material. Então eu te convido mais uma vez a conhecer nossa área de membros, que lá você vai ver muitas operações minhas, nas quais eu estou sempre fazendo isso, buscando suportes, buscando resistências e estruturando. Tem muito mais coisa que isso, né? Esse curso ele é básico de fato. Você precisa aprender como gerenciar seu risco, você precisa aprender o tamanho de lote que você vai operar, de acordo com o financeiro que você tem, tipos de operações que você vai fazer, porque como vocês viram, suporte e resistência tem o tempo todo, e eles estão às vezes na horizontal, às vezes na diagonal, a depender da tendência do mercado. E como que você vai estruturar suas operações? Você até identificou o suporte, mas e aí? Onde que você vai estopar se der errado a sua análise, por exemplo? Onde que você vai realizar lucro? Então, todas essas nuances são coisas que você precisa ter tempo de tela, você precisa ver alguém operando, você precisa operar também. E o mais importante, se você está operando, você ter alguém que te auxilie.
Então eu te convido mais uma vez a conhecer a nossa área de membros. O valor, sinceramente, é um valor irrisório perto do conteúdo que você vai ter. Você vai ter muito conteúdo e, além de tudo, vai ter alguém para te orientar, para tirar suas dúvidas e para que você consiga de fato evoluir. E você vai ficar cada vez melhor na sua leitura gráfica e aí vai conseguir estruturar suas operações. Lá na área de membros você tem aulas específicas mostrando como estruturar operações e, o mais importante, tem operações minhas em conta real, onde eu estou de fato operando e aplicando esses conceitos. Então você consegue me ver operando, consegue tirar suas dúvidas ali e você naturalmente, como qualquer processo de evolução, você vai melhorando também. Você está se expondo àquele gráfico, se expondo àquela forma operacional. E aí, com tempo de tela, com dedicação, com estudo e com o assessoramento correto, você consegue também alcançar seus objetivos. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Eu agradeço pela paciência, agradeço pela compreensão, agradeço pela confiança, de fato, né, no meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês. E aula próxima, aula 5, aula bônus, eu vou postar uma aula. Essa aula, inclusive, tem dentro da área de membros, vou disponibilizar para vocês. E mais algumas operações que eu fiz, tá ok? Se você quiser muito mais operações, eu tenho na área de membros. Eu tenho também no canal de YouTube, tá? Só que no canal de YouTube é com uma incidência menor, eu posto menos vídeos. Na área de membros eu posto praticamente todas as minhas operações e semanalmente tem conteúdo novo lá, tá ok? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Abraço, tamo junto. Fosse honra.